Doutora, sou personal trainer e trabalho por conta própria. Posso me aposentar por tempo de contribuição e ter uma renda maior? Inicialmente é preciso entender que, assim como o médico, por exemplo, o advogado, jornalista, engenheiro, contador, dentista, corretor de imóveis ou de seguros, o personal trainer é um profissional liberal, que é aquele que possui formação técnica ou graduação no ensino superior e, via de regra, é representado por entidade de classe ou conselho profissional, como é o caso, por exemplo, do Conselho Regional de Medicina, o CRM, da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e do Conselho Regional de Educação Física, o CREF, que regula a atividade dos profissionais de educação física. Então, se você é um profissional liberal, assiste até o final o conteúdo de hoje, hein? Sou Rosângela Rocha, advogada, especialista em Direito e Processo Previdenciário, no escritório Rosângela Rocha Advocacia, com sedes em Teresina e Uruçuí, Piauí. Bem, há 3 formas de atuação dos profissionais liberais. Podem trabalhar em regime seletista, quando contratado com carteira assinada, podem prestar serviços para empresas ou ainda trabalhar por conta própria. Em quaisquer dos casos, são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, do RGPS, ou seja, são obrigados a contribuir ao INSS. A diferença é que o profissional empregado seletista ou prestador de serviço, a pessoa jurídica, tem a contribuição previdenciária descontada em folha de pagamento ou no valor dos serviços prestados, caso em que o empregador ou a empresa contratante é obrigada a realizar o repasse à Previdência Social. Já o profissional liberal que trabalha por conta própria, com ou sem empresa registrada, ou seja, aquele que atua de forma independente, prestando serviços para pessoas físicas, deve efetuar de forma direta a sua contribuição ao INSS. Trata-se do segurado obrigatório na categoria contribuinte individual, o qual precisa verter contribuições ao INSS por conta própria para ter acesso aos benefícios previdenciários, como é o caso da aposentadoria. Contudo, é necessário atentar às opções de contribuição para garantir um benefício com renda mensal mais vantajosa. Nesse aspecto, o profissional liberal pode contribuir com a alíquota de 11% ou de 20%, e a escolha vai impactar diretamente no valor do benefício. O profissional liberal prestador de serviço para pessoa física que opta por contribuir com a alíquota de 11% sobre o salário mínimo no plano simplificado, que atualmente equivale à importância de R$ 145,20, terá direito somente à aposentadoria por idade e no valor de um salário mínimo, caso, por óbvio, reúna os requisitos para a concessão. Ou seja, ao optar pelo plano simplificado, o profissional liberal não terá direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição, bem como não poderá, por exemplo, utilizar o tempo de contribuição em outros regimes, como o regime próprio de previdência social, o RPPS. Nesse ponto, é importante saber que, caso esse profissional liberal melhore o seu rendimento mensal, é possível complementar a alíquota de 11% para 20%. Estratégia legal que, além de garantir mais opções de benefícios, garantirá também uma aposentadoria de maior valor. A complementação é mais utilizada pelos profissionais liberais que prestam serviço à pessoa jurídica, situação em que a empresa é responsável por repassar 11% do valor contratado ao INSS, bem como quando a remuneração mensal é inferior ao mínimo. E nessa hipótese, caso não complementado, esse período contributivo abaixo do mínimo não contará para o cálculo de aposentadoria. Por outro lado,
Ao optar por contribuir com a alíquota de 20% sobre um valor entre o salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.320, e o teto do INSS, que corresponde hoje a pouco mais que R$ 7.500, o profissional liberal terá direito a todas as regras de aposentadoria, seja por tempo de contribuição, idade especial e as regras de transição, caso reúna, sim, os requisitos legais para a concessão, o que certamente vai garantir um valor de benefício maior que o salário mínimo, mesmo que opte pela aposentadoria por idade. Veja que a alíquota de 20% paga pelo contribuinte individual profissional liberal é limitada ao teto do INSS, ou seja, não há necessidade de recolher além disso quando a remuneração mensal excede esse limite, o que muitos erroneamente fazem, pois essa contribuição que excede ao teto não será validada pelo INSS, ou seja, em nada vai influenciar no valor da aposentadoria. Vale dizer que, com relação aos demais benefícios, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário-maternidade, auxílio-reclusão e pensão por morte para dependentes, o profissional liberal poderá ter direito independente da alíquota de contribuição, se 11% ou 20%. Portanto, respondendo à pergunta inicial, o personal trainer, na condição de profissional liberal que trabalha por conta própria, portanto, segurado obrigatório do INSS na categoria contribuinte individual, pode aposentar-se com uma renda mensal mais vantajosa, optando por qualquer regra de aposentadoria, inclusive por tempo de contribuição, caso realize contribuições previdenciárias com alíquota de 20%. Nesse caso, oriento fazer um planejamento de aposentadoria em um escritório especializado em direito previdenciário. É a opção mais sábia e segura para quem deseja um benefício com uma renda mensal mais relevante. E é claro, quer evitar surpresas desagradáveis no momento da aposentadoria. Então, identificou alguém que trabalha por conta própria e precisa saber como contribuir ao INSS para garantir uma aposentadoria mais vantajosa? Comenta aqui e aproveita para compartilhar esse conteúdo. Certamente pode beneficiar muita gente. Por fim, te convido a inscrever-se no meu canal, ativar o sininho e dar seu like para que possa receber atualizações semanais sobre seus direitos previdenciários. Te espero no próximo vídeo, hein? Até lá!